Vamos construir um modelo de trader vencedor? Eu e você, eu tenho 11 anos de experiência e vou listar aqui para vocês tudo que eu acho que é fundamental, todas as habilidades mais importantes que um trader precisa ter para ser ganhador de dinheiro no mercado financeiro. E junto com isso, eu quero que você analise se você tem ou se você precisa desenvolver essa habilidade. O objetivo é um só, é levar todos rumo à consistência de ganhos, levar todos a ganhar dinheiro com o trade da maneira mais eficiente possível. Para isso, é indiscutível que você precisa desenvolver habilidades. Eu vou pegar minha experiência de 11 anos, vou listar para vocês as coisas que são indispensáveis e você vai ver, cara, eu tenho isso, eu não tenho, e tem um plus nesse vídeo. Eu fiz uma coisa para deixar mais dinâmico e mais legal, eu fui lá no ChatGPT e fiz a mesma pergunta para ele. Me fala 5 habilidades que um trader precisa ter para ser vencedor no mercado. Listei essas 5 habilidades aqui. Primeiro, então, eu vou te falar quais são as minhas. Depois, eu vou fazer um comparativo e um choque com um modelo, uma inteligência artificial, que foi o que o ChatGPT encontrou e me entregou de resposta. O objetivo é um só. O objetivo é que você melhore o resultado das suas operações, não aprendendo mais sobre análise técnica, e sim aprendendo mais sobre você. Porque, afinal das contas, no dia a dia lá, é você que aperta os botãozinhos, né? É você que opera a plataforma. Então, ao invés de desenvolver você como analista, o meu objetivo aqui é fazer o que mudou os meus resultados na sua vida. É fazer você desenvolver como trader. É diferente e é para isso que eu tô aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da websérie 10 anos em 1. Fala, rapaziada, Paulo Lima na área. Muito feliz. Muitos de vocês já viram. Batemos, acho que foi sexta ou sábado, o marco de 100 mil pessoas nesse canal. É uma conquista legal, é uma conquista que traz não só a motivação do número de pessoas, e sim de vidas transformadas, e sim de coisas que fizeram resultado na minha vida, sendo replicada hoje por 100 mil pessoas só nessa rede social. Então, meu muito obrigado a todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Fico muito feliz de poder compartilhar o meu dia a dia com vocês e de ver que não são só palavras soltas, e sim uma realidade que vem mudando a vida de muitas pessoas. Isso vale muitas vezes, cara. Um muito obrigado de uma pessoa num comentário, assim, igual eu recebo frequentemente. Cara, Paulinho, obrigado. Você mudou minha vida. Isso faz diferença, acredita. É um reconhecimento que é foda. E para isso eu tento entregar para vocês aqui o melhor conteúdo que eu posso para continuar aumentando essa corrente de pessoas. Então, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Deixe o seu like se for relevante. A primeira coisa que eu quero te adiantar, eu listei 5 do ChatGPT e vou listar 5 minhas, depois eu vou fazer um comparativo. A primeira coisa que eu acho, e que eu já vi em 11 anos fazendo esse mercado, que um trader precisa ter, tá, para ser vencedor nesse mercado, é justamente entender a lógica de preços. Ele precisa entender sobre preço e ter referência de preço. Durante uma boa parte da minha vida, eu usava um caderninho, como esse aqui que eu estou escrevendo, só que era menorzinho, onde eu anotava preços de referência. Eu anotava preço de fechamento, eu anotava preço de ajuste, eu anotava preço de mínima, eu anotava preço de máxima. E esse caderninho servia para quê? Para que eu desenvolvesse a habilidade de lembrar sempre do preço. Eu vejo muitos traders aí na internet hoje que eles simplesmente estão focados no candle, no fluxo e mal se dão conta do preço que eles estão trabalhando. E isso pode parecer bobo, mas não é. O simples fato de você entender do preço, eu já te citei o exemplo várias vezes desse celular, todo mundo sabe quanto custa esse iPhone aqui, ou tem uma noção leve de preço dele. Então você consegue parametrizar o barato e parametrizar o caro, que vai linkar aqui com a segunda habilidade que eu preciso com que você desenvolva. Então, entender sobre preço, saber que o índice saiu de 102 mil e foi parar em 120, é sim relevante. Não é só mais um candle. No final das contas, você está comprando e vendendo alguma coisa. E para comprar e vender alguma coisa, se você não tiver noção do preço, não tem como você fazer bons negócios. E se você não faz bons negócios, você não consegue ganhar dinheiro. Quer uma lógica simples para tirar do celular? Se você não tem referência nenhuma e você começa a negociar carros. Cara, você não sabe se você está pagando caro no carro, você não vai conseguir vender ele mais caro ainda, às vezes te passar a perna e assim vai. Não é porque a bolsa é eletrônica, não é porque é digital, não é porque a plataforma da Nelogic é bonita, que não deixa de ser uma negociação, uma transação financeira entre duas partes. Se você comprou, alguém te vendeu. Se você vendeu, alguém comprou. Quem vai ganhar dinheiro no final das contas? Quem tem a melhor técnica? Não. Quem fez o melhor negócio. E para isso é indispensável
com que você entenda de preço, entenda o comportamento do preço, entenda quando ele fica caro, como que o seu mercado reage. Bom, você gosta de operar o quê? Eu gosto de operar dólar. Então, como que o mercado de dólar reage quando ele está chegando próximo à exaustão? Você deveria prestar atenção nesse tipo de comportamento, analisar esse tipo de mercado e não simplesmente ficar procurando outras coisas, porque não está levando as pessoas para o destino final delas. O segundo momento que eu gostaria de deixar muito claro para todos vocês é exatamente o que está escrito nessa camiseta aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Não é sobre trade, é sobre risco. Eu falo muito essa frase e as pessoas às vezes estão até cansadas já. Por que não é sobre trade e é sobre risco? Porque, cara, fazer um trade, fazer um negócio é uma coisa muito simples. Tanto é que todo mundo consegue fazer. É simples apertar um botão. Você, se quiser trabalhar comprado em dólar, você vem aqui, seta a quantidade de contratos, aperta comprar e está comprado. Se é tão simples assim, por que as pessoas não conseguem ter os resultados que elas gostariam aqui nesse mercado? Porque muitas vezes apertar o botão, e presta atenção que isso é muito interessante aqui agora, tá? Porque isso vai de contramão com várias coisas que eu mesmo falo, tá? Que eu mesmo ensino. E o fato de não é sobre trade, não é sobre trade, é sobre risco, não emprega só o fato de você, às vezes, falar, eu tenho que ter um gerenciamento de risco de 2:1. Não necessariamente tem que ser um gerenciamento de risco 2:1. Você precisa entender que, de alguma maneira, seja ela qual você encontra, seja ela por matemática de 2:1 de gerenciamento de risco básico, seja ela por taxa de acerto, seja ela da forma como for, você tem que encontrar uma maneira onde o risco tem que estar muito equilibrado com a sua estratégia. Então, você precisa entender que se você aprender só a apertar os botões, você provavelmente vai comprar, vai vender e não vai conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Entre uma operação e outra, você vai ter uma oscilação muito grande de valor financeiro, de resultado. E não tem como. Todas as vezes, é natural, nós somos seres humanos. Todas as vezes que a gente se for colocado em uma situação em risco, do qual a gente não tenha o pleno aceite do risco, é natural com que a gente tenha medo. E o medo vai travar, o medo vai te paralisar. É por isso que é importante você entender que não é sobre trade, é sobre risco, e aceitar o quanto antes o risco. A melhor maneira que eu sugeri para essa internet fazer isso, tá? Que é o quê? Você colocar uma quantidade de operações em bloco de risco. Cara, pelos próximos 20 trades, eu posso perder R$100. Sinal que, se nos próximos 20 trades eu posso perder R$100, eu tenho que ter na minha conta R$2.000 para eu operar durante 20 trades. Feito isso, eu quero operar 2 trades por dia. Então, com R$2.000 na minha conta, eu tenho 10 trades para fazer, certo? É uma lógica que o quê? A partir desse momento, você vai, amanhã você sabe, você tem 10 trades para fazer. Você vem, erra o primeiro, você ainda tem 9 para fazer. Você vem, erra o segundo, você ainda tem 8 para fazer. E aí você vem, acerta o terceiro. Você vai fazer o quê? O seu financeiro volta. Então você fica mais confiante. Por quê? Porque você conheceu o risco, você calculou e você aceitou o risco antes mesmo de colocar em execução. Se eu tenho aqui no nível 1, tá? Entender de preço. No nível 2, eu tenho aqui a parte de controle de risco. No nível 3, eu tenho o quê? O melhor setup? Não. No nível 3, eu tenho o melhor controle, tá? E gestão emocional. Que isso está totalmente ligado à gestão de expectativas. O que é a gestão de expectativas? Eu chamo você aqui, eu chamo 3 pessoas que estão assistindo esse vídeo. O Zé, o Carlos e a Maria. Eu chego para eles e falo assim, Zé, Carlos e Maria, vocês querem aprender uma modalidade aqui agora para ganhar R$1.000 por dia? Todo mundo, o Zé, o Carlos e a Maria vão olhar para mim e falar assim, claro, queremos. Eu falo, pois eu vou te ensinar. E aí eu vou lá e te ensino, olha só, eu vou lá e te ensino um setup, certo? E eu não estou dizendo que é mentira, eu não estou dizendo que é ilusão, presta atenção. O que é a gestão de expectativas? Eu vou lá e te ensino o setup, eu vou lá e te ensino o modelo, eu vou lá e te ensino como comprar ou como vender. E sim, é possível você fazer 500, é possível você fazer 1.000, é possível você fazer 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão, não importa. No trade ele te capacita a fazer isso. Só que quem muitas vezes gera essa expectativa nas pessoas, não ensinou para elas, tá? Ou talvez te ensinou errado, que não é sobre trade, é sobre risco. Lembra? E aí, quando eu já esqueci o nome, a Maria, o Carlos ou o Zé,
são colocados diante desse mercado aqui para ir lá tentar buscar os R$ 1.000 que está na expectativa deles, eles muitas vezes vão apanhar do mercado. E ao apanhar do mercado, por quê? Porque às vezes eu já cansei de ver alunos e pessoas e diversos tipos de traders que às vezes o cara conseguia ganhar R$ 100, conseguia ganhar R$ 200, só que a expectativa dele estava tão lá em cima que ele não se contentava com aquele resultado. Por quê? Porque ele ancorou a expectativa lá em cima. É diferente de quando você ancora mais baixo e vive os micro resultados, para quando você já joga lá em cima e você não consegue alcançar. Você vai fazer de tudo e quanto mais desespero você aplicar e quanto mais euforia você colocar, pior vai ficar. Pior vão ser seus resultados. Pior vai ser a gestão do seu patrimônio. Então, entre dica 1, dica 2 e dica 3, que é a gestão emocional, a dica 4, que eu deixaria para vocês, ela é um pouco contramão de todas. Não é tenha um setup, duvide do seu setup. Duvide do modelo operacional com que você vai começar a operar. Duvide da forma como comprar ou vender. Duvide dos candles. Duvide do fluxo. Sabe por quê? Porque o mercado financeiro, a maior parte das vezes, ele é errático. Tá? Ele está em uma constante busca por liquidez. Só que essa é a modalidade mais difícil de ser ensinada, de ser passada. Por quê? Porque ela não é óbvia. Só que é a modalidade de trade que quem aprende consegue ter os melhores resultados. Por quê? O óbvio é simples de eu te passar, João. É simples de eu te passar, Maria. Tá vendo essa barra aqui? Todas as vezes que você vê uma barra como essa, você compra aqui, você coloca o stop aqui e você vai embora. É fácil fazer isso. A maior parte das pessoas foram ensinadas assim. Eu fui ensinado assim. Só que eu não consegui ganhar dinheiro com isso e não é pela barra. É porque, pelo que está atrás da barra. O que está atrás da barra? Paulinho. O que está atrás da barra? O operador. O que está atrás da barra? O trader. O simples fato de você olhar aquilo e sem fundamento nenhum que você tem, pode até existir, mas você não tem. Você olha e fala assim, não, tem essa barra aqui, um candlezão de alta vai estourar para cima. Você vai lá, compra, o mercado cai e estopa. Quantas brincadeiras a gente não vê cada dia que passa mais na internet sobre isso? Quantas brincadeiras a gente não percebe que o mercado volta, rompe mínimo, estopa todo mundo e começa a subir? Então, sim, o mercado é errático e as pessoas elas querem se ancorar em cima de técnicas, porque as técnicas são óbvias. Se eu te falo que uma barra é assim e quando fizer isso vai subir, você coloca tudo aquilo e terceiriza o problema. Fala, não, falou que vai subir, então eu comprei aqui e não subiu. E aí você procura o quê? Encontrar novos padrões de barra, novos padrões de candle, novos padrões de repetição para você fazer aquilo. Por quê? Porque é óbvio. O óbvio é mais fácil de ser ensinado. Só que as pessoas, as poucas, não vou dizer poucas, mas no comparativo geral, os 5% que realmente conseguem ganhar dinheiro, eles muitas vezes não estão atrás do óbvio, e sim do que ninguém está olhando. E o que ninguém está olhando? Ninguém está olhando para os pontos de liquidez, ninguém está olhando para as máximas, ninguém está olhando para as mínimas, ninguém está olhando para não comprar topo, ninguém está olhando para não vender fundo, ninguém está olhando para que muitas vezes as posições são montadas e atropela um monte de gente no meio do caminho que não sabe o que está fazendo. Ninguém está olhando que não importa se você acertar 80% das vezes, se você não tiver uma boa gestão de risco, não é sobre trade, é sobre risco, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Você vai passar 6 meses, 1 ano, 10 na roda gigante. Enquanto você não tiver um pleno aceite do seu risco e cumprir com exatamente aquilo que você se propôs a fazer, que é ser consistente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir alcançar os resultados que você sonha e tanto precisa. E aqui, no 5, que eu risquei aquela outra folha inteira, eu deixaria uma última mensagem que é: esse trader, ele precisa ser um cara consistente. Aí você vai olhar e falar assim, Paulinho, sério que você está falando isso? Calma lá. Ele precisa ser um cara consistente, tá? E por que ele precisa ser um cara consistente? Porque se ele não tiver consistência, ele não vai conseguir repetir os padrões. E aí, tá, você vai olhar, Paulinho, mas isso eu já sabia, irmão. Eu queria era saber como é que eu faço para ser consistente. Eu vou te falar agora, você está preparado? Você está preparado para saber como é que você vai ser consistente? Eu vou te falar então. Você vai fazer o que a maior parte das pessoas não fazem, que é repetir as mesmas coisas todos os dias, fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias, ganhar e perder exatamente os mesmos valores ou próximos a isso todos os dias. A maior parte das pessoas ganha pouquinho, ganha pouquinho, ganha pouquinho, ganha pouquinho, no final das contas elas quebram,
Por quê? Porque elas não têm a capacidade e a maturidade para falar que errou, para falar que aquela operação não andou. Então, você quer ser consistente? Venha para o mercado pelos próximos 90 dias e faça exatamente a mesma coisa. Eu vou te falar, isso não é impossível, isso não é fora da curva, isso não é, você não vai ser um Iron Man, um Homem de Ferro por fazer isso. Você sabe o que você vai ser? Melhor do que 95% das pessoas, porque elas não fazem. Você não vai precisar fazer o extraordinário, você vai fazer o básico, você vai fazer o simples, e o simples funciona. Só que 95% das pessoas não fazem o simples nem o básico. Sabe por quê? Porque elas querem de mão beijada. E você tem uma grande oportunidade aí. Uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro. Fazendo o que ninguém quer fazer. Sendo consistente. Sendo diferente. Sendo um cara que vem pra cá executar o sistema mais básico do mundo. Mas vem todos os dias para fazer ele. Com stopzinho de tanto, objetivo de tanto, stopzinho de tanto, objetivo de tanto. A hora que você vê, esse cara já percorreu 20, 30, 40 dias, enquanto tá todo mundo lá tentando achar a próxima Mega Sena e não consegue ganhar R$1. Você fez o quê? Extraordinário? Você fez um negócio que ninguém dava conta? Não, você fez o básico. Então, um trader ele precisa ser consistente, tá? E aí, a questão aqui é o seguinte, dessas 5 janelas que eu abri para vocês aqui, que formaria um trader, um cara bom, um trader, um cara que ganha dinheiro. Eu não falei para vocês hora nenhuma de setup, muito pelo contrário, eu falei para você duvidar do setup. Por quê? Na minha cabeça é muito claro, o modelo como você vai apertar para comprar ou vender é importante. Sim, ele é importante, você tem que ter um modelo bom na sua mão, mas nunca vai ser mais importante do que isso que eu te ensinei aqui agora, desses 5 itens, que é o quê? Entender sobre preço, não é sobre trade, é sobre risco. Cadê? O controle emocional, com alinhando as expectativas, duvidar do seu setup, porque o mercado é errático, e ser consistente, tá? Com as suas coisas. Ser consistente com aquilo que você se propôs a fazer. Agora vamos dar uma olhada na sugestão do ChatGPT. O ChatGPT, eu perguntei para ele o seguinte, assim, me dê 5 habilidades ou características que um trader precisa para ser bem sucedido. A número 1 que ele mandou aqui é o seguinte: análise e interpretação dos dados. O que eu poderia extrair disso daqui que o ChatGPT me recomendou? Análise e interpretação dos dados basicamente seria a pessoa entender o que o mercado está fazendo, né? Entender como que o mercado está se comportando e interpretar aquilo. Vai muito de encontro com o que eu acredito, que não é só você olhar a barrinha e comprar. Você vai entender o contexto inteiro. Pô, o mercado está onde? Que preço que ele está? Então, eu concordo com o ChatGPT no primeiro item que ele mandou aqui para mim. Tá? O segundo, ele mandou gerenciamento de risco, que um trader precisa ter um gerenciamento de risco para performar. Isso aí também, a minha camiseta está bem clara. Então, número 2, concordo 100%. De uma maneira muito mais sintetizada, né, e robótica do que eu falei, que eu sou humano, claro. O 3 fica controle emocional. Então você pensa, até uma inteligência artificial sabe que você precisa ter um controle emocional. E aí você vai olhar para assim, como que eu vou ter controle emocional? Paulinho, você vai ser agora eu sou controlado emocionalmente. Não, irmão. Se você tem R$1.000 na conta e você perder 500, fodeu o seu controle emocional. Acabou, não tem mais. Como é que eu vou fazer então? Se eu tenho 1.000, eu não posso perder 500. Mas se eu tenho 1.000, eu posso perder 10, posso perder 20. Não vai abalar meu emocional. Então, controle emocional de uma maneira simples e resumida para vocês. Tá? O 4 eu gostei bastante, porque ele colocou aqui adaptabilidade. E eu acho que a adaptabilidade é uma coisa sensacional, porque as pessoas elas se acomodam, elas se acostumam a continuar sempre do mesmo jeitinho, fazendo sempre as mesmas coisas. Só que o mercado muda. Eu estou no mercado há 11 anos. Eu não acompanhei a transição do pregão para o eletrônico, mas eu acompanhei a entrada gigantesca de algoritmos e HFTs no mercado. Tá? E eu tive que me adaptar. Há 7 anos atrás, 6 anos atrás, o que mandava, o bonitão do mercado era o dólar cheio. Todo mundo olhava para o dólar cheio, todo mundo... Nossa, dólar cheio saiu de cena. Dólar cheio não está mais em cena hoje. Por quê? Porque a liquidez está no mini. Entre uma série de outras coisas que mudaram. O mercado que sem robô, há 7 anos atrás, não é o mesmo que com robô. Então, talvez um setup que funcionava há 7 anos atrás, hoje talvez ele não funcione, ou... ele precisa ser ajustado, ele precisa ser calibrado, ele precisa ser modelado. Então, a adaptabilidade é uma das características que eu acho que forja um trader bem sucedido para performar ao longo dos anos. Gostei também, ChatGPT. E, por último,
Não, cadê o último aqui que eu anotei errado? Não é possível. Aprendizado contínuo. Eu tinha anotado aqui 2 vezes controle emocional. Aprendizado contínuo é o último do ChatGPT, que vai justamente em questão de adaptabilidade para mim. Por quê? O simples fato de você se adaptar, sempre que você está se adaptando, você vai buscar novas experiências para se adaptar àquele cenário, né? Novo que você está vivendo. Então, aprendizado contínuo para mim seria isso. Eu mesmo busco até hoje formas diferentes de entender, de mudar. E tem uma coisa que é muito legal, que eu vou deixar de brinde aqui para vocês, né, de extra, sobre aprendizado contínuo, que é a dúvida, tá? É a pergunta. Foi uma coisa que me ajudou demais. Que é o quê? Toda vez que alguém te ensinar alguma coisa, pergunta, por quê? Como? Mas é assim mesmo? Eu sempre fui um cara que questionou demais. As pessoas não costumam questionar. Toda vez que alguém te ensina alguma coisa, você vai lá e fala, não, tá bom então. Você não precisa ser o resmungão, você não precisa ser o chato, você não precisa ser o cara que vai lá, não é assim, não é diferente. O fato de questionar é você levar para dentro e falar assim, cara, isso funciona para mim? Por que isso é assim? Por que esse cara me ensinou isso desse jeito? Por que ele viu isso? Por que funciona? Isso vai te abrir e vai te aguçar o formato de questionar. E toda vez que você questiona, você aprende alguma coisa nova. E toda vez que você aprende, você está desenvolvendo a sua adaptabilidade, uma nova habilidade em você e um aprendizado que é contínuo. Eu, até hoje, com 11 anos de mercado, eu procuro aprender coisas novas, e coisas novas não é um candle, é mais sobre risco, porque afinal, eu acredito que não é sobre trade. Entender, sempre eu vou me questionar. Eu leio um livro, eu pego aqui o Kindle e começo a ler um livro. Eu começo a questionar o próprio livro. Por que ele está me ensinando isso assim? Por que é assim? Por que esse cara chegou à conclusão disso? Certo? São coisas técnicas, skills e habilidades que precisa ser para formar um trader vencedor, um trader que consegue bater o mercado e ganhar dinheiro. Fechou? É fácil? Não vai ser. Mas é possível e você pode contar comigo sempre que você quiser aqui nos comentários. Eventualmente eu venho, respondo os que mais têm algum tipo de dúvida mais pautada e que eu posso ser mais útil. Fechou? Queria agradecer mais uma vez aos 100 mil inscritos, essa família que nós estamos construindo. Eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição nesse canal e que, se possível, você compartilhe esse vídeo com um grupo, com alguns amigos, com alguém que precisa escutar essa mensagem que a gente manda aqui todos os dias, fechou? Valeu demais, eu vou ficando por aqui. Fui!